Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos aprender um pouco sobre como tirar o NOx de compostos orgânicos. Para começar, vamos tirar o NOx da forma como nós aprendemos? Então, se você ainda não sabe tirar NOx, segue aí o vídeo para aprender de como tirar NOx. Tá ok? Vamos lá tirar o NOx da forma tradicional. O que nós vamos reparar aqui? Bom, se a gente for fazer, por exemplo, o NOx desse composto aqui chamado de etanol, né, um composto orgânico, nós temos aqui, ó, por exemplo, vou reescrever aqui embaixo, ó, C2H6O. Se você for reparar, está bem condensado aqui. Então, tem aqui que a soma das cargas nos dará zero. Tenho aqui NOx fixos, como por exemplo o hidrogênio, que é mais 1, e o oxigênio, que é menos 2. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, multiplicando por 6, vai dar mais 6. Então, ficará mais 6 menos 2 igual a 0. Eu preciso saber o NOx do carbono, só que eu tenho 2 átomos de carbono na fórmula, né? Então, ficaria 2x mais 6 menos 2 igual a 0. Formou uma equação linear. Se formos reparar, o NOx então, do carbono, né, se a gente fosse resolver aqui, ó, ficaria então ó, 2x mais 6 menos 2 igual a 0. Nós teremos então que 2x é igual a 6 menos mais 2. Então ficaria aqui menos 4. Aí vou pegar então esse 2, passar para o outro lado dividindo. Ficaria então x igual a menos 2. Tá, então esse NOx de menos 2, né, compete a quem? Ao átomo de carbono. Muito bem. Só que essa fórmula de calcular o NOx é o que nós chamamos de NOx médio. Então, como que a gente vê, como que fazemos então a verificação do NOx do átomo de carbono? Bom, se a gente entende que cada carbono tem NOx menos 2, por isso que é a média, o NOx médio. Lembra da fila da eletronegatividade? Sim, da escala de Pauling. Se você ainda não viu a aula sobre propriedades periódicas, está aí aparecendo para você no card agora. Então, lembra, é só você falar aqui, fui ontem clube, briguei e saí correndo para o hospital, para metais. Muito bem. Então, nós vamos comparar aqui a eletronegatividade e como ela influencia no seu NOx. Por exemplo, mapeando aqui o carbono, nós temos que o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele será mais eletronegativo que os 3 hidrogênios juntos. Logo, dá uma ideia de que ele está ganhando esse cabo de guerra. Por isso, será menos 3, porque ele é como se ele estivesse recebendo carga negativa. Está ficando, em se tratando de um mapa de potencial eletrostático, ele está ficando mais carregado negativamente. Então, esse é o NOx desse carbono aqui. Agora, o outro carbono, como é que vai funcionar? Bom, esse outro carbono aqui, ele tem, então, entre o carbono e o hidrogênio, quem vai ganhar é o carbono. Entre o carbono e o hidrogênio, quem vai ganhar é o carbono. Então, até o momento, ele estaria com uma carga menos 2. Só que repara o seguinte, ele, em contrapartida, estaria perdendo para o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, como é que eu vou fazer aqui nessa situação? Se eu tenho 2 vetores voltando para ele e um vetor saindo dele, então você vai cancelar esses 2 que poderiam se cancelar, já que estão em direções opostas. Então, ó, isso resulta então um NOx, ó, de menos 1, uma carga de menos 1. Opa! E aí é que tá, ó. Menos 3 com menos 1, se fosse fazer essa somatória aqui, nos daria menos 4, que se você for reparar, foi o NOx que nós encontramos aqui, ó, lá no primeiro cálculo que nós fizemos. Então, na verdade, quando a gente fala que menos 4 é o NOx de cada átomo de carbono, a gente pode um pouco se equivocar, porque na verdade, menos 3 é para um carbono e menos 1 é para o outro átomo de carbono. Quem disse que o NOx ele é simétrico para os 2 carbonos nessa situação? Então, por isso, nós temos esse grande cuidado quando nos tratamos de NOx para compostos orgânicos. Vamos fazer outro exemplo. Aqui está o caso do etanol. Vamos tirar o NOx novamente para você entender. Veja bem, do C2H4, ó, a somatória das cargas deve dar igual a 0. Tem o NOx fixo, que é mais 1,
e menos 2, mais 1 do hidrogênio. Só que eu tenho 4 átomos de hidrogênio, então ficará mais 4. Então, com esse menos 2, eu teria 2 vezes do átomo de carbono aqui, que eu não sei esse NOx. Então, equação linear, ó, 2x mais 4 menos 2 igual a 0. Isolando 2x, teremos que menos 4 mais 2, menos 2. Dividido por 2, então teríamos um NOx de menos 1. Opa, NOx menos 1. Então entenderíamos que menos 1 seria os NOx de cada átomo de carbono. Mas vamos ver se realmente acontece. Pegando já a sua estrutura plana, nós temos que, por exemplo, este átomo de carbono. Lembra, ó, da fila? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital para metais. Acontece que esse átomo de carbono, por exemplo, se você for pegar na fila, ó, ele é mais eletronegativo que quem? Do que os hidrogênios. Então, quer dizer que ele estaria recebendo essa carga 3 vezes. Então, nós escrevemos como menos 3. E nesse outro átomo de carbono aqui, nós temos o seguinte. Nós temos que o carbono entre o hidrogênio, né, quem vai ganhar é o carbono. Então, vetorzinho voltado para ele. Só que repara o seguinte. O carbono, ele perde para o oxigênio, até porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, como é que vai ficar? Ó, você tem uma ligação dupla. Sendo assim uma ligação dupla, ele perderá 2 vezes. Então, o carbono e o hidrogênio juntos, eles vão acabar perdendo. Então, ele ficará com uma carga, ó, mais 2. E aí, se você for fazer uma somatória, ó, menos 3 mais 2, nós teremos então o NOx restante de menos 1. Vamos fazer então mais um exemplo. Nós temos aqui um caso agora do ácido etanóico, que tem essa fórmula C2H4O2. Nós vamos pegar essa fórmula condensada para nos ajudar aqui no cálculo do NOx. Lembrando que uma carga hipotética nós associamos a um átomo na fórmula química que ela está. A somatória das cargas dará 0, porque o composto é neutro. Então você tem aqui o NOx fixo, que é do hidrogênio, que é mais 1, e o do oxigênio, que é menos 2. Mais 1 vezes 4, mais 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então você tem que 2 vezes o NOx do carbono, somado a 4, diminuído a 4, dará 0. Bom, então chegamos até essa parte, você vai ver que mesmo você jogando mais 4 menos 4 para o outro lado, vai dar 0. E aí, 2 vezes 0, não tem como pegar x, pegar o 0 e dividir por 2. É uma determinação, vai dar 0, né? Então a gente não tem como trabalhar. Então esses carbonos não teriam NOx, seria 0 mesmo. Olha só como é que acontece aqui. Por exemplo, se eu for pegar esse átomo de carbono. Bom, esse átomo de carbono teria aqui. Ele estaria, ó, lembrando da fila, ó, de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Pananana, metais. Então você vai ver que esse carbono estaria ganhando dos 3 átomos de quem? De hidrogênio. Portanto, o NOx teria menos 3. Agora, esse outro átomo de carbono aqui, ó, o que acontece com ele? Ele estaria, então, perdendo 2 vezes para este átomo de oxigênio e perdendo mais uma vez para o outro átomo de oxigênio, agora na forma de hidroxila. Então, ele teria uma carga de mais 3. Opa, mais 3 com menos 3, 0, né? Então, fazendo essa somatória aqui, ó, daria 0. Realmente, para reforçar de que o NOx médio também está dando 0. Então, é assim que nós fazemos cálculo de NOx para compostos orgânicos. Às vezes, você está tratando de um assunto que é da eletroquímica e aí envolve um composto orgânico. E aí você, às vezes, não consegue tirar o NOx porque calcular NOx para composto orgânico, ele segue uma regrinha diferente com base na eletronegatividade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!